Olá, sou a professora Daniele Dias, da MTI Capelão Frei Orlando, e juntamente com a professora Fabiane Lourenço e o mestre Ayrton Maciel, iremos abordar um assunto voltado para a Semana do Meio Ambiente. Iremos tratar sobre a temática Conferências e Tratados Internacionais em torno da natureza e o desenvolvimento sustentável. Conferências e tratados internacionais em torno da natureza e o desenvolvimento sustentável. Afinal de contas, o que são essas conferências e tratados internacionais em torno da natureza e o desenvolvimento sustentável? Após as revoluções industriais e a Segunda Guerra Mundial, diversos pesquisadores realizaram estudos ambientais e comprovaram os impactos negativos da intervenção humana no planeta. Com a necessidade de frear os danos ambientais, várias lideranças de vários países começaram a se organizar, a criarem e elaborarem projetos que permitissem o desenvolvimento econômico sem a destruição do meio ambiente. Então, foi a partir daí que começaram as conferências internacionais voltado para a preservação da natureza e o desenvolvimento sustentável. Uma das primeiras conferências mundial foi a Conferência de Estocolmo, em 1972, conhecida também como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, onde discutiram sobre a redução do uso de materiais tóxicos, a preservação do meio ambiente e o financiamento para promover essas ações em benefício do meio ambiente. A Conferência de Estocolmo e o pensamento ambientalista, como tudo começou. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, ela ocorreu entre 5 e 16 de junho de 1972 na capital da Suécia. Esse foi o primeiro evento organizado pela Organização das Nações Unidas para discutir questões ambientais de maneira global. A conferência, ela é considerada um marco histórico da preservação do meio ambiente, pois pela primeira vez, dirigentes do mundo inteiro se reuniram para falar sobre o tema. E um dos objetivos da Conferência de Estocolmo era discutir as consequências da degradação do meio ambiente, como, por exemplo, as mudanças climáticas e a qualidade da água, debater soluções para reduzir os desastres naturais, elaborar as bases do desenvolvimento sustentável, limitar a utilização de pesticidas na agricultura. Então, aqui foi um dos objetivos desta conferência, onde foi reunido vários líderes para debater sobre esses temas importantíssimos para o nosso planeta. Preocupados com o futuro do planeta, a Organização das Nações Unidas, juntamente com os estados e a comunidade científica, realizou a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, visando amenizar a problemática Homem versus a Natureza. Esse evento ocorreu nos dias 5 a 16 de junho do ano de 1972, na capital sueca, Estocolmo. E assim se deu o início das conferências internacionais, trazendo em pauta os assuntos pertinentes voltados para o desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Olá, sou a professora Fabiane
e venho contribuir aqui com a professora Daniele. O Brasil teve grandes participações em encontros e eventos internacionais cujo debate era a educação ambiental. Por razões muito importantes, o Brasil atua dentro do sistema das Nações Unidas e tendo em vista que ele contém aí recursos interessantes aos olhos dos outros países. Nós temos aí grandes reservas ambientais, grandes reservas de água potável, assim também como o Brasil abrange grande parte da biodiversidade do planeta. A partir de Estocolmo surgiu aí uma questão muito importante. Se o Brasil seria capaz de preservar o seu ambiente, o seu patrimônio, levando a uma preocupação com a economia e com possíveis estratégias de desenvolvimento sustentável. Queria-se saber se o Brasil seria capaz de controlar a economia nacional e desenvolver movimentos ambientais em defesa da sustentabilidade. O Brasil, no período da Conferência de Estocolmo, encontrava-se teoricamente em um momento econômico bom, positivo, e também passava por repressões políticas. Então, surgiu ali a questão se esses governos autoritários haviam se preocupado com os movimentos voltados para o meio ambiente, já que não tinha nenhuma certeza das consequências que essas repercussões trariam para a economia. Vamos falar agora da Eco 92, que também ficou conhecida por Rio 92. A Rio 92 ficou conhecida, a Eco 92 ficou conhecida por Rio 92 por ter sido realizado na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1992. A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, que ainda foi chamada de Cúpula da Terra, e foi considerado um dos principais marcos da questão ambiental em termos de políticas internacionais ao longo de toda a história. Teve aí uma ampla cobertura midiática, a participação de 172 países e centenas de organizações ambientais. O encontro teve como resultado a assinatura de 5 acordos importantes para o meio ambiente. Também, na Eco 92, ficou definido um prazo aí de 10 anos para uma nova conferência que seria realizada para ampliar discussões realizadas e avaliar os resultados e o cumprimento dos acordos aprovados na Eco 92. Mas os movimentos ambientalistas não ficaram parados neste período de 10 anos. Nesse meio tempo, houve outras conferências ambientais, que foram a COP1, que foi conhecida como a Conferência das Partes, que aconteceu em Berlim em 1995, a COP2, que aconteceu em Genebra no ano de 1996, e a COP3, que aconteceu em Kyoto no ano de 1997, assim como outras conferências. Ainda na Eco 92, foi debatida as formas de minimizar os impactos ambientais e a pobreza, criou convenções da biodiversidade, mudanças climáticas das florestas e um plano de ações para o modelo sustentável para o século XXI, que ficou conhecido como Agenda 21, com promessas de recursos e que foi pouco cumprida, infelizmente. Vamos falar um pouco agora da Rio+10. A Rio+10, cujo nome oficial foi Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, ocorreu na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, no ano de 2012.
2002, e contou com a presença de representantes de 189 países. Os principais pontos dessa cúpula foram a afirmação da questão do desenvolvimento sustentável, com base no uso e conservação dos recursos naturais e renováveis, e ainda a reafirmação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, que foram proclamados 2 anos antes pela ONU. Foi nessa conferência que se avolumaram aí as críticas sobre a falta de resultados concretos em prol da preservação ambiental e a posição de muitos países no sentido de não abandonar suas ambições políticas em defesa da conservação dos recursos. Nesse sentido, a maior parte das acusações por parte de ONGs e ativistas ambientais direcionou-se aos países desenvolvidos sobre a falta de perspectivas no combate às desigualdades sociais. Agora vamos falar da Rio+20, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que teve como tema Crescer, Incluir, Proteger. Aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2012, também chamada de Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável. Reuniu um total de 193 representantes de países e uma das maiores coberturas jornalísticas mundiais de toda a história, sendo acompanhada diariamente em todo o planeta. O resultado dessa conferência foi a avaliação das políticas ambientais então adotadas e a produção de um documento final que foi intitulado como O Futuro que Queremos, onde foi reafirmada uma série de compromissos. No entanto, novamente volta as críticas, As críticas voltaram a aparecer, sendo elas principalmente direcionadas à falta de clareza, objetividade e não estabelecimento de metas concretas para os países reduzirem a emissão de poluentes e preservarem ou reconstituírem suas áreas naturais. Nós temos aqui a reunião de líderes mundiais durante a realização da Rio+20. Olá, pessoal. Vamos falar sobre as conferências e tratados internacionais, em torno da nossa natureza, retratando também o desenvolvimento sustentável, tendo em vista que aproxima-se o dia 5 de junho, Dia Internacional do Meio Ambiente, e nós iremos aqui retratar alguns pontos relacionados às conferências internacionais. Como surgiu, qual foi o princípio, o que deu origem a estes eventos de grandes proporções para debater sempre esta temática ambiental, que é tão importante, porque ela sempre retrata situações de preservações para o nosso planeta e, evidentemente, para nós, na nação, a nação humana, a raça humana como um todo, a fauna, a flora, que é muito importante. Então, gente, em 1968, em Roma, surgiu um movimento de pessoas estas da alta cúpula, de uma formação de um clube, e esse clube foi denominado justamente o Clube de Roma, onde haviam reuniões periódicas de pessoas importantes, influentes, como empresários,
inclusive o dono da Fiat foi um dos participantes, grandes cientistas, professores, estudiosos, né, sempre da área, né, pessoas da comunidade também que participavam, gente que se envolvia sempre com o pensamento voltado às preservações do planeta e também da preservação ambiental, não é isso? Então, depois destes envolventes encontros, surgiu, né, formatou-se um grande manifesto. Manifesto este que foi enviado para todas as nações, digamos assim, os responsáveis pelas nações continentais, outros países, né, retratando sempre a preocupação com o meio ambiente. Desse momento, deu-se início, inclusive, o surgimento da primeira conferência ambiental, que foi em 1972, realizado em Estocolmo, na Suécia, onde já dava um princípio, né, de conhecimento, de estudo sobre a convivência entre o homem e o meio ambiente. E depois vieram as demais conferências, né? Aí veio a de 1992, né, que ocorreu no Rio de Janeiro, veio a de 1997, que aconteceu em Kyoto, uma cidade japonesa, que eles se preocupavam muito com a grande quantidade de gases tóxicos jogados na natureza, afetando assim a camada de ozônio. E a camada de ozônio afetada, consequentemente, vai envolver, né, uma situação relacionada ao aquecimento global. O aquecimento global, por sua vez, traz maiores situações degradantes, como o derretimento das calotas polares, né, o avanço das águas oceânicas sobre os continentes e dentre outros problemas impactantes, né? No caso, que a preocupação é exatamente minimizar essa situação. E que eles pregavam que até determinado tempo, né, até 2030, que é o que Kyoto determinou, né, a conferência, que até 2030 todos os países deveriam se comprometer para minimizar os gases tóxicos lançados na natureza, que por sua vez nós temos os grandes poluidores hoje, primeiro a China, depois vem os Estados Unidos, tem a Índia, né? O Brasil também tem a poluição, mas o Brasil é um dos menores, enquanto a China polui 30% de gases jogados na natureza, o Brasil chega a 3%. Então, só uma comparação. Então, os países que mais poluem hoje é China, Índia e Estados Unidos, para que vocês tenham conhecimento. Depois de 1997, nós tivemos a 2012, a conferência de 2012, que também ocorreu no Brasil, não é isso? E daí para frente teve grandes manifestações, chegou a época das COPs, né? COP 15, né? COP 16, que deu mais sentido às conferências internacionais. Por que COP? Porque COP significa Conferência das Partes. Tudo ocasionada, né, ligado a essa parte de ter aí aquele implemento de preocupação quanto à preservação do planeta, né, tratando de água, problemática do saneamento básico, que é o lixo, reciclagem, o lixo nas águas oceânicas, né, a grande demanda de lixos que são colocados diariamente, né, nas águas dos oceanos. Então, consequentemente, tudo são impactantes. E a nossa COP 25, que foi a última, né, que com certeza seria muito importante que tivesse acontecido no Brasil, pois o Brasil era foi um dos países escolhidos para realizar a COP 25, né, por motivos, sei lá quais foram, né, políticos ou não, mas não aconteceu no Brasil. Tinha outros locais também que eles queriam que acontecesse, e no final de tudo, a Espanha prontificou-se, né, para realizar esse evento, que foi muito importante. Então foi definido exatamente o problema lá na COP25, na Espanha. Um dos temas mais preocupantes, mais envolventes nesta conferência internacional, a COP25, foi o problema das devastações pelo fogo, as queimadas, né, os processos de desertificação que está ocorrendo em todo o mundo, e eles focaram muito bem o Brasil, porque nos anos 2019 e 2020 foram
anos devastadores, especialmente em 2020, que a nossa região norte e região centro-oeste sofreram grandes impactos ambientais pelo fogo. Há quem diga, os estudos até certifica aí, relacionado a crimes ambientais, o fogo causado pela mão humana, né? Que na verdade há uma diferenciação se é um crime ambiental porque o homem causou, se são situações fenomenais que ocorrem naturalmente, né? Os incêndios, né? E de certa forma, como a gente faz parte da área, né? A gente pode até afirmar que o fogo propriamente dito não afetou o bioma Amazônia em si, só na região norte, no estado amazônico, afetou mais a área ligada à região centro-oeste, no estado do Mato Grosso do Sul, Tocantins, Mato Grosso, né? Que houve uma grande demanda de fogo, ultrapassando aí inclusive uma área devastada, que ultrapassou o tamanho da área territorial do estado de São Paulo. Então foi devastador, foi um dos anos mais degradantes, né, dos últimos 20 anos. E os estudos até afirmam que para recuperar essas áreas degradadas é de 20 a 30 anos para frente, e olhe lá, né? Se não tiver um grande processo de monitoramento, um processo preventivo, nós iremos ter novas situações de incêndio. Mas acreditamos que a própria conjuntura, né, das pessoas que têm consciência daqui para frente irá tratar melhor essa situação. E fica aqui essa informação sobre as conferências internacionais, não podem deixar de existir. É muito importante existir, e nós que somos pessoas que trabalhamos com educação, a gente deixa o recado. Cuide do meio ambiente, seja consciente, fale com o vizinho, fale com o amigo, propague a conscientização ambiental, sempre tratando o planeta com muito carinho, para que haja uma sustentabilidade e preservação planetária em todos os segmentos, seja o problema da água, seja o problema do solo, seja o problema do ar, seja o problema de todas as situações que muitas vezes degradam o nosso planeta, para que nós tenhamos amanhã uma qualidade de vida mais favorável. Que não seja para nós, mas que sejam para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que hoje são mais jovens, né, e têm uma grande perspectiva de vida para frente. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Tchau!